Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. O nosso assunto hoje é a cultura, especialmente um aspecto que é fundamental para toda nação, qualquer sociedade precisa que os seus cidadãos leiam livros, estejam em dia com a leitura, valorizem a literatura, sejam os autores nacionais, internacionais, enfim, mas que tenham o hábito da leitura, um hábito que faça com que o mercado de livrarias também cresça, com que o mercado de editoras também cresça. Se o hábito da leitura não é fomentado, se a leitura ela não existe, se ela não alcança uma larga escala na população, naturalmente esse é um mercado que diminui com as consequências nefastas para a cultura da nação como um todo. Nós temos no Brasil dados que são bastante desanimadores, como no caso da pesquisa que apontou que ao longo do ano passado todo, apenas 3 de cada 7 brasileiros leram algum livro. A gente tem visto grandes livrarias como Saraiva, Cultura, por conta de circunstâncias de mercado, fecharem 20, 30 lojas, diminuindo cada vez mais a oferta, as possibilidades. Enfim, a gente vê editoras e as pequenas livrarias também sofrendo como efeito cascata do que acontece no mercado em nível mais macroeconômico. O que podemos fazer? Como podemos resgatar o hábito da leitura entre os brasileiros, como já fomos um dia? Como fazer com que as crianças, os jovens e os adultos voltem a guardar espaço no seu tempo, nesses tempos de informação tão rápida, nesses tempos de internet, nesses tempos de trabalho ofegante em que todo mundo está envolvido para sobreviver? Como resgatar o espaço tão valioso para a leitura? É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite no programa com a consultora editorial Miriam Grez, o presidente da Associação Gaúcha de Escritores Alexandre Brito, o escritor Antônio Chimanek e o ex-presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro e editor da Edições Besouro Box, Marco Sena. Você também pode participar colocando aí as suas argumentações na live, aí no Facebook, pelo endereço facebook.com/RDC-TV Digital. Participe, coloque aí as suas argumentações que são importantes, você precisa participar dessa discussão. E também, obviamente, comprar o seu livro e manter aquela leitura lá. Então, eu queria perguntar o seguinte: é possível, pode ser uma pergunta desalentadora, mas o cenário, infelizmente, me deixa realmente bastante triste. Nós temos como resgatar efetivamente o hábito da leitura que o brasileiro já teve um dia? Ou esse cenário hoje ele já é inexorável diante das novas realidades, das novas tecnologias, de internet e da dureza da recessão como um todo? Na minha opinião, eu acho que existe meio que um terror em cima desses índices e tal, e dessa realidade hoje. No que tange a leitores, número de leitores, por exemplo. Tá? Eu acho que de 3 para 7 é pouco, é claro que é pouco, tá? Mas sempre foi nessa média. Nunca se leu muito no Brasil. Né? Não só pelo fato de não gostar de ler ou não ter o hábito, tá? Mas muito mais para não ter acesso à leitura. E ainda hoje nós realmente não temos ainda o acesso que precisamos ter no Brasil todo. Né? Aí o pessoal faz uma pesquisa em Buenos Aires, diz que digamos que de cada 6, eu não sei o número exato, de cada 10, 6 ou 7, né, argentinos leem, mas estamos falando isso de Buenos Aires, nós estamos falando de toda a Argentina. Né? E no Brasil a coisa é todo o Brasil, e a gente sabe que as diferenças que nós temos, né, de territoriais e tal, enfim. Né? Então começar por aí. Tá? Eu acho que o que nos está faltando hoje é um trabalho de manutenção disso aí, de manutenção do hábito da leitura. Então, eu acho que nós temos falhas, principalmente nas escolas, né, sobre essa da educação, né, através da literatura e o hábito de ler e tal. E na família, claro que sim. Né. E, enfim, é uma série O Ferreira Goulart, nosso poeta Ferreira Goulart, que dizia que a arte não... Como é que ele dizia? A arte existe porque a vida não basta, né? Será que a vida está bastando dessa forma para as pessoas não lerem ou ficarem de tamanha distância? Eu acho que existe hoje um deslumbramento diante da vida, da tecnologia, das coisas e tal, e um certo cansaço disso tudo, e as pessoas mais cedo ou mais tarde vão redescobrir novamente a literatura e a arte. Eu acho que é uma transição que nós estamos passando. E uma transição que merece ser examinada, e eu acho boa que nós estamos passando por essa transição. Assim como eu acho boa a crise que nós estamos passando do mercado do livro, que muita coisa estava errada. E essa crise que nós estamos passando hoje, com o encerramento de livrarias, com, enfim, né, a venda, essas coisas todas, isso aí era esperado. Né? Do jeito que as coisas estavam andando, do jeito que o mercado estava desenhado,
né, que era muito bom para poucos, né, isso era óbvio que ia acontecer. Mas o que a gente pode esperar como o próximo cenário? Se a gente está numa transição, e essa transição tem dado, né, efeitos aí tão pesados, né, o que a gente pode esperar do porvir? A gente tem essas gigantes como a Amazon, né, de vendas eletrônicas, que entrou e que causou um baque muito grande, né, nas editoras nacionais e tal, e vai continuar. Né? Ou seja, qual é o cenário que a gente pode ver? Eu só queria fazer um contraponto, porque eu não sou tão pessimista assim, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar dos últimos 10, 15 anos, né, o disco sumiu, né? Quer dizer, o LP. O LP, né? E o próprio CD também já está... CD já era também. Né? E eles receberam o impacto da revolução digital ao mesmo tempo, junto com o livro. Mas o livro continua resistindo. Quer dizer, ainda, mesmo a Amazon, mesmo uma série de iniciativas extremamente sofisticadas para levar à escola, levar ao consumidor o suporte do livro, né, digital, há uma resistência ainda. Né? Talvez porque o livro é um objeto cultural que tem 500 anos. Né? Quer dizer, desde Gutenberg que o ser humano lida com ele, né? Construiu um fetiche em relação a ele, tem uma relação sinestésica com esse objeto cultural. Né? Talvez isso explique um pouco a resistência ao desaparecimento. Há uma tendência, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, de ele se diluir também junto com essas outras mídias. Mas não é para já. Né? Eu percebo que, inclusive, uma série de suportes digitais que a gente tem já há bastante tempo, como o formato PDF, né, tem os tablets, mas as pessoas talvez estejam lendo menos livros, consumindo menos livros, até por questões econômicas, né? Mas estão lendo, sim, no suporte digital, buscando outras informações nesse suporte. E eu acho que tem uma relação, tem uma sinergia aí de tu buscar o conhecimento lá num PDF, uma matéria, um texto, e que ele acaba remetendo também para o livro. Ajuda também a permanência do livro. Sim, eu acho que a gente também não pode demonizar as novas tecnologias, porque, afinal de contas, a internet te abre portas infinitas, em que tu tem acesso à informação, à própria literatura, de tudo quanto é jeito. Sim. Muda, claro, a ferramenta para te acessar aquilo ali, né? Não é a gente pode até comparar, não sei até que ponto a gente consegue fazer um paralelo no mesmo nível, mas em relação aos jornais, por exemplo, né, o jornal de papel, a gente percebe que, obviamente, as tiragens mundo afora estão diminuindo dramaticamente, as pessoas cada vez mais acessam por celular e outras ferramentas e tal. Em relação ao livro, não sei se aconteceria na mesma... Ok, são veículos de informação diferentes, né? Embora todos dependam de papel. Mas o livro ele tem uma proximidade com a pessoa maior do que um jornal, que é uma coisa volátil, que desaparece naquele dia, né? Sim. Eu sempre pensei a internet, o e-book e tal, como um aliado para o livro da literatura. Agora, eu sempre achei que aquilo ali não é livro, é uma outra coisa. Entendeu? Se tu lê na internet ou tu lê no e-book, é outra coisa, é um outro tipo de leitura. Né? Pelo menos a minha geração se pensa desta forma. Né? E da nova geração, eu tenho filhas e tal, né? Nessa idade, enfim, sobrinhas e tal, ninguém lê no computador, ou não, é livro, tá? Porque é uma outra coisa. Tá? Agora, eu acho que eu concordo, reafirmo que o Alexandre falou, é um aliado para a leitura, cria o hábito também da literatura, né, na leitura. Eu acho muito positivo, Eu acho que tem que se discutir hoje é o mercado do livro físico, que é diferente do que nós estamos falando. Eu acho que o hábito da leitura está muito bem obrigado, é o que eu acho. Não está tão bom como a gente queria que fosse? Claro que não está, está longe disso, mas está caminhando. Entendeu? A coisa está andando, isso aí não, eu acho que é o seguinte, assim que mudar uma postura em relação a isso, com políticas de educação mais positivas, enfim, uma outra leitura, né, dessa coisa toda, eu acho que vai melhorar consideravelmente. Agora, o mercado do livro é que tem que ser relido de novo. O mercado do livro, a venda, as relações comerciais do livro, distribuição, enfim,
Essa coisa é que tem que ser mudada. Né? Hoje se vê no mercado, os profissionais do mercado que trabalham nisso, que eles estão fazendo a mesma coisa, querendo um outro resultado. Entendeu? Se quem está um pouquinho mais atento, tem que sacar para um pouquinho. Eu estou fazendo isso há anos e a coisa não está andando. Eu preciso me renovar, eu preciso saber quais outros caminhos, eu preciso criar novos caminhos. Né? Eu acho que isso que é preciso. E essa crise que nós estamos passando é muito positiva, porque vai disso aí, com certeza, vai criar uma nova relação entre, entre as partes, né, do mercado livreiro e consequentemente, com os leitores. E do ponto de vista do escritor que está lá, criou a sua obra e tal, e quer transformar aquilo em produto de consumo mesmo, né? Essa máquina que existe hoje, ela ainda dá chances para que um escritor, que não é um escritor renomado, por exemplo, que ainda está se consolidando, como é que é esse primeiro passo para realmente chegar ao mercado, chegar com o suporte necessário para que as pessoas tenham acesso àquele livro, tanto em termos de valor como de divulgação, enfim. Qual é a realidade de hoje para o escritor? Tem uns escritores aqui, né? Pois estou esperando os homens da pena se manifestarem. Na verdade, assim, eu acho que essa mesa, ela é bem rica porque nós temos aqui vários setores do livro, tá? Essa era a ideia. Nós temos escritores, né? O Marco também é escritor. Nós temos editores, aqui tem editores. E, além de escritor, eu tenho uma pequena distribuidora de livros junto com outro escritor. Então, nós temos, então, vários setores do mercado aqui. Né? E a gente, eu acho que pode fazer, então, essa análise mais ampla. Essa minha pequena distribuidora, ela tem uma característica bem especial. Ela é voltada à literatura de qualidade no Brasil. Tá? Então, nós trabalhamos com pequenas editoras do Brasil todo, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho, assim, duas visões. Uma que é a de distribuidor e a outra que é de escritor, que não são tão diferentes. Tá? Eu vejo, assim, que nesse universo do livro, a gente precisa fazer tudo no nosso país. A literatura, durante muito tempo, ela foi algo ligado à elite. Né? Eu sou de uma cidade do interior em que não havia biblioteca pública, nós não tínhamos livraria na cidade. Quem é que comprava livros? Quem viajava, quem saía da cidade. Não era o meu caso. Eu só fui ver livro de verdade na escola. E assim mesmo não foi na primeira escola que eu estudei, porque na primeira escola que eu estudei não tinha biblioteca. Tinha uma caixa de livros que ficava guardada na secretaria, que era nos dias em que a gente não podia brincar no pátio, porque estava chovendo, não tinha uma área coberta para a gente brincar, era naquele dia que a gente lia. Então, quer dizer, que hábito de leitura que tu vai formar nessas condições, em que tu nunca poderia levar um livro para casa. Então, eu só fui ter contato realmente com a literatura na segunda escola que eu estudei. E eu me lembro de ter ficado encantado com aquilo. Realmente, assim, a literatura me fisgou. E não foi porque houve um projeto na escola que a gente ia todo mundo na biblioteca. Não, eu passei por aquele espaço, entrei e aquela professora me acolheu. Então, aqui também nós temos, isso é um dado muito interessante, o grande formador de leitor no Brasil, em primeiro lugar, as mães. As mães ainda possuem um papel muito grande na formação, os pais não. Os pais, a maioria dos leitores e não leitores, segundo dados, nunca viram o pai lendo. Pouquíssimos. A literatura, então, ela está na mão da mulher e dos professores. Então, esses são os maiores incentivadores de leitura. Então, assim, eu vejo que em matéria de literatura a gente precisa fazer tudo. E aí, nesse sentido, eu vejo como um desafio, como alguém que trabalha com literatura como distribuidor e como um escritor. Né? Tu fizeste uma pergunta interessante que é assim, ó. Que mercado é esse para o escritor? Eu diria assim, ó, que o escritor hoje que quer lançar um livro e ficar famoso está ferrado. Exatamente. Tá? O escritor precisa trabalhar. Ele não pode mais ficar na sua casa. Ele precisa vender o seu peixe, porque não há mercado para a literatura, principalmente para quem está começando. Não há. Se ainda tu consegue que o teu livro vai ter um reconhecimento, vai ter um prêmio, vai ter algum... ele gera uma certa divulgação espontânea, pouquíssima, tá? Porque eu conheço, vamos pensar nos últimos prêmios, por exemplo, literários, principalmente na questão de literatura infantil e juvenil. Nós temos vários prêmios bem interessantes no Brasil. Vários gaúchos nos últimos 3 anos ganharam esses prêmios, entraram em catálogos internacionais. Não me lembro da grande mídia dar espaço para esse tipo de divulgação. Então, como que tu consegue viver nesse mercado, né? Como distribuidor de uma
de livros de qualidade literária, eu estou inserido num mercado aqui no Rio Grande do Sul que é referência no resto do Brasil. Nós somos o estado que mais faz feira de livro. Nós temos todas as cidades do interior fazendo feiras de livro, as feiras municipais, quase todas as escolas, não só as privadas, mas as públicas também, possuem a sua feira de livro. Então, como que nós temos um estado que tem essa grande diversidade, os autores estão loucos para vir para cá, os autores do resto do Brasil, para participar dos eventos literários, e como que a nossa literatura de qualidade, aquela literatura produzida pelas editoras, como a Besouro Box, por exemplo, que é uma pequena editora, pequena média editora, por que esses livros não estão nesses eventos? O que o nosso livreiro quer vender? E aí nós temos um outro lado do mercado, né, que é assim, o que é vendido nesses eventos? Não é a literatura produzida pelos escritores aqui do Brasil. Normalmente, para jovens, nós temos livros de série, de filme, tem que vir um combo junto. O nosso leitor, que ainda não é crítico, porque nós não temos uma história ainda literária com esses leitores. Nós temos o quê? Uma elite que leu durante muito tempo. Mas permite te interromper só quanto a feiras de livros. Tá? Eu acho que a gente tem que parar Cara, tem que abrir o jogo, tu tá entendendo? Óbvio que nós somos o estado que tem mais feiras de livro, saca? Mas, velho, tu tira uma ou duas feiras que pode se chamar de feira de livro e que consiga fomentar o mercado ou formar leitores. É o horror. Entendeu? Então não adianta o gaúcho se orgulhar e dizer, não, o estado que mais tem feira do livro. Tu sabe, tu vai em feira, eu também vou em feira. Evento, mas não tem feira de livro. E olha, é isso que eu queria perguntar, porque a gente tem ali, tem o evento em si, várias bancas, mas por que tu entendes que isso não gera um efeito Eu acho que não permanente? gera efeito porque é o seguinte, primeiro, tu vai muito nessas feiras, assim, do interior, então não vou citar cidades aqui, tá? Em geral, tu encontra muito poucos expositores, isso é o geral, pouquíssimo. Nós estamos falando de 3, 4, 5 barracas, tá? Raras exceções que tenha mais do que isso, tá? Vendendo os mesmos livros, com uma qualidade duvidosa, tá? E com interesse só na venda, e não formação de leitores e colocar na mão desses leitores ou desses jovens uma literatura de qualidade. Que poderia fazer a diferença, que não, é a literatura mesmo. Isso é que faz a diferença, Antônio. Está entendendo? É isso que faz a diferença. Tá? Então, não adianta a gente se orgulhar e dizer, bater no peito, é o Estado que... Não, cara, não é. Vamos deixar de hipocrisia. Entendeu? A grande maioria das feiras do Rio Grande do Sul, tá? Ela é construída, entendeu? Por prefeito, dizer que fez uma feira do livro, tá entendendo? E a intenção não é formar leitores novos, não existe uma didática, sabe? Não existe um interesse ou uma preparação para isso. Olha, a feira do livro, por exemplo, a nossa feira do livro aqui de Porto Alegre, tá? Ela consegue, tá, embargar todos os aspectos do livro, do mercado, do leitor, da qualidade, tu encontra de tudo, entendeu? Formação de professores, de mediadores, é um conjunto de coisas que isso eu posso dizer que não existe no Brasil. E na América também acredito que é difícil achar uma coisa com qualidade que nós temos aqui. Agora, não adianta ter 500 feiras, tá, que não prezam pela qualidade e realmente pelo grande objetivo das feiras dos livros, que é levar a literatura de qualidade, que é formar novos leitores, entendeu? Você pegar uma criança, tá, do ensino público, que seja, pegar essa criança, levar para a feira e ali ser uma experiência maravilhosa para ela e que ela jamais vai esquecer. E aí essa experiência positiva vai estar junto com o livro. Ela não vai deixar de ler. Agora, eu me lembro de uma experiência... Desculpa, só para complementar, para não perder o gancho, já que citaste as prefeituras, eu me lembro da experiência de Morro Reuter, aqui, né? Que é uma cidade que assumiu como programa de governo na questão da leitura e ela virou um marco, né? Mas aí é uma abordagem diferente. Não é uma feira eventual. A cidade passa a ter uma permanência daquilo como política de governo. É isso, assim, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter duas questões. A feira não é pontual nem só de uma data, entendeu? Ela se estende do ano todo, como a Feira de Porto Alegre, entendeu? Que consegue fazer um trabalho durante o ano todo e culmina com a Feira do Livro. Morro Reuter é um exemplo. É um exemplo disso. Também. Caxias do Sul. Não, eu não vou nem começar a citar cidades para não... É que assim, tem duas questões aí, só para terminar esse bloco. Uma questão é evento. Nós temos eventos muito interessantes, com autores muito legais. Tem Feirinha do Interior, que traz um autor brilhante. Tá? Um autor que normalmente não estaria aqui. Mas a questão é o livro. Entendeu? Então, são duas coisas que nós precisamos agora, que tem que se reavaliar quando tu for falar de um evento literário.
entendeu? Então, assim, ó, mesmo o Morro Reuter, eu adoro o Morro Reuter, eu já fui na feira lá, né? Mas assim, ó, as grandes editoras ou as editoras de qualidade não estão lá. Por quê? Porque as editoras não vão mais em evento. Porque elas não vão vender. Porque vai ter aquele livreiro lá que vai levar todo o material Disney, que vai levar todas as séries, todos os youtubers. Então, assim, ó, o que nós agora precisamos pensar quando a gente falar em evento? Tem que ter uma curadoria. Quem é que está cuidando da curadoria desse evento? O que eu quero realmente com esse evento? Eu vou ter um autor maravilhoso que não vai ter nenhum livro dele lá na feira para vender. Eu já fui em feira com Ilan Breman, um dos autores mais badalados hoje da literatura infantil e juvenil, que não tinha nenhum livro dele. Nós estávamos lá como livreiros, a gente levou vários livros dele, a gente não vendeu nenhum, porque o povo só comprava maletinha literária. Além de ser mais barato, né? E outra questão assim, ó, que tu falasse um dado interessante. Quem incentiva a leitura é a mãe, né? Agora tu vê nós mulheres no mercado, tu trabalha o dia inteiro. Aí tu chega em casa, tem que ajeitar a casa, cuidar dos filhos. Qual é o tempo que sobra para ler antes de dormir? Meia-noite, às 3 da manhã, não vejo. Aí no outro dia tu acorda às 6, leva. Então, o incentivo à leitura, qual o incentivo? Né? Aí tu observa as mães na feira, que acham interessante levar os filhos na feira. Aí vai a pergunta, tu quer comer, tu quer no McDonald's ou tu quer tal livro? Né? Então falta. E a mesma coisa, bons livros. Então, para a mãe ter um espaço de tempo para poder ler, né? Tu tem que dar o primeiro livro, incentivar ela a ler para o seu filho seguir, né? Porque tu tem que ser o exemplo, né? Tu tem que ter um bom livro. E não, muitas vezes, aquele baratinho, a qualidade dele é muito ruim. Então, ali se acabou com a hipótese de tu incentivar leitores, porque no momento que tu cria o incentivo da mãe ler, isso aqui tá legal, e vai procurar mais, ela pega um livro de má qualidade, ela não vai ler mais, ela vai, não, pera, eu vou fazer outra coisa, eu vou passear no shopping, vou comprar isso. Né? E outro detalhe, por exemplo, não é só a rede de livrarias no shopping, é toda uma rede também que está... Lojas também estão deixando de existir em shopping, porque o custo é muito caro. O custo de vender... Então, a compra está acontecendo na internet, né? Porque sai mais barato. Vai comprar um eletrodoméstico na mesma loja, na internet ela é muito mais barato que for na loja. Né? Então, avalia. O livro, muitas vezes, é a mesma coisa. Mas cabe o quê? Tu ter uma qualidade, porque incentiva aquela mãe que, esse livro é bom. Né? E aí, já criando o hábito, a criança vai olhar e vai ver, minha mãe está lendo. E aí, comentar sobre a leitura e discutir em casa. Agora, essa coisa da qualidade que colocaram, acho que é interessante, já nos leva aí para um outro ângulo que eu queria explorar um pouquinho também. O que é qualidade em literatura? Claro que a gente sabe o que são autores clássicos bons, não precisam ser necessariamente clássicos, mas da qualidade, mas que tem uma literatura mais densa, mais consistente, com informações que realmente façam diferença na vida da pessoa. Mas tem todas as questões de mercado e tem aquelas literaturas que nem sempre são vistas com os mesmos olhos. Por exemplo, é uma coisa clássica também, por exemplo, Desdenhar, de Paulo Coelho e outros autores. Né? A gente ouve seguir esse tipo de crítica. Mas tem aqueles que dizem, mas eu prefiro que meu filho leia um Paulo Coelho do que não leia nada. Né? E agora, tu mencionaste os youtubers também, que agora a gente tem uma enxurrada, né, de livros desses meninos que estão aí na internet, estão contando as suas aventuras. Eu já tive a oportunidade de ver alguns desses livros e realmente eu não vejo muita consistência naquilo. Né? Assim como por mais que a representatividade deles esteja aí. Né? Agora, como é que a gente lida com isso nessas novas gerações, fazer com que elas assimilem ou possam perceber essa coisa da qualidade da informação dentro do livro ou a qualidade da literatura? Eu acredito, até como editor, até que não existe livro ruim. Todo livro tem alguma coisa boa. E todo livro cumpre o seu papel. Entendeu? Eu acho que essa coisa da literatura de qualidade, obviamente que a gente sabe que diferenciar disso aí. Mas a gente sabe dentro, tá, de um nível nosso, de crescimento, de entendimento da vida, das coisas, enfim. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm degraus. Tu entendeu? Tem degraus. O problema do livro, por exemplo, do youtuber, que a gente vê que a coisa está no mercado e tudo aí, o problema não é o livro do YouTube. É que nem o cara que ele escreveu, o YouTube escreveu, ele não tem culpa disso. Tá entendendo? Ele fez o papel dele, escreveu, não interessa qual é a intenção, mas ele escreveu. Existem jovens lendo aquilo que pode ser muito bem uma porta, e é uma porta, tá? Que se abre para ele e se qualificando e até chegar numa literatura, tá, entre aspas, de qualidade,
Mas eu acho que é um trabalho bacana que os caras fazem. O problema não é isso. O problema é vender só isso. Tu entende? É fornecer só isso. É dizer para o jovem, para o primeiro leitor, que está dizendo, olha, isso aqui é um livro que é sensacional. Pode até dizer, enfim, mas só apresentar isso. Está entendendo? E não, enfim, incomodá-lo, incomodar o leitor para dizer, não, cara, tem coisa melhor. Está entendendo? Isso naturalmente ele vai descobrir. Né? Então eu não sou contra isso. Paulo Coelho, os caras falam por quê? Inveja. Entendeu? É uma inveja, porque o cara. Não existe. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Acabou. Eu falo isso com experiência própria. Tem gente que desdenha de clássicos que muitos consideram inquestionáveis, mas enfim, são opiniões. Cara. O Paulo Coelho, me lembro até que existiu na época, quando nasceu o Alquimista ali e tal, caíram de pau em cima do cara, quer dizer, o mundo todo gostava do cara, no Brasil ninguém gostava. Ainda cai. Mas naquela época, então, foi terrível. Eu era um que embarquei mais ou menos nessa, tipo, não vou ler Paulo Coelho, tinha um certo preconceito, tá? Mas se é uma coisa que o Paulo Coelho me ensinou, foi o seguinte, é que dentro desse preconceito, burro meu, tá? Lá um dia eu digo, eu vou ler esse cara, para ver qual é que é, tá todo mundo falando. Mas isso assim, depois que o Alquimista, ele já tinha um outro, entendeu? Muito tempo depois. Eu peguei o Alquimista, não parei de ler. Comecei a ler de manhã, terminei. E é um livro sensacional, acabou. Tu tá entendendo? Para mim me serviu. Você tem que ter acesso. Cara, tu tem que ter acesso, tu tem que pegar um livro. As páginas, exatamente, para entendeu? ver se gosta. Isso, e outra coisa, entendeu? Que é esses youtubers, tá? Que estão fazendo muito sucesso. O livro é um espelho, cara. Tem identidade geracional. Exatamente. O livro todo, se tu não te enxergar no livro, tu não vai gostar do livro. Tu tem que te enxergar. Tá? Nas linhas, nas entrelinhas, mas é um espelho. Se tu olhar e não te ver, tu não vai passar da página 20, cara. Tá certo. Tu tá entendendo? E hoje o que está traduzindo essa geração toda são os youtubers. Tá entendendo? Agora tem que esperar que essas pessoas cresçam e aprendam a ler com essa literatura para melhorarem a sua qualidade, o seu interesse, enfim. É assim que a coisa funciona. Eu não vejo problema nisso. Um outro ponto que eu acho que tem que ser atacado e urgentemente é o da formação dos professores. Porque o professor não lê. Então, no momento em que o professor começar a ler e se qualificar, porque o professor deveria ser um curador também da literatura dentro da escola, né? Que vai ser trabalhada, que vai ser lida. A bibliotecária tem que ter esse papel também, né? Até para... Quando, numa feira do livro, se desenvolve um trabalho, né, de leitura, possam escolher livros de qualidade, de alguma qualidade, e que esses livros possam estar presentes também na feira. Né? Quer dizer, começa um trabalho antes que vai culminar na feira do livro, vai encontrar ou não os autores, né, ou alguns dos autores que foram lidos, para viver esse momento de encantamento, assim, entre autor e leitor. É muito bacana, é uma experiência muito bacana para ambos, né? E então o professor é muito carente dessa formação, né? Nesse sentido, o Adote um Escritor, o Tessituras, né? Que são projetos onde a Câmara Rio-Grandense do Livro são parceiros, né? São protagonistas. Eles têm esse fito, eles fazem o trabalho tanto com os alunos dentro de escola, como trabalho também o professor, né? Instrumentaliza eles para que... família, se estende à família. E a família, muitas vezes, né? Para que esse trabalho tenha um começo, um meio, um fim. E se sabe já estatisticamente que o índice de adesão ao hábito da leitura, a partir desse projeto, que já tem 18 anos, né? O projeto Adote um Escritor. Então, é um case vencedor, que ele pode ser reproduzido em outras cidades, inclusive cidades que já têm feiras do livro e que não acontecem com esse mesmo escopo, e poderiam ter. Então, assim, ainda que a gente tenha uma série de feiras do livro que não atendem esses critérios, né, de eficiência no trabalho, que coloca a criança e o incentivo à leitura no centro desse evento, né,
essas feiras estão aí para que elas possam ser trabalhadas. Eu acho que essa é uma das funções assim, das instituições que trabalham com, né, a própria Associação Gaúcha de Escritores, a Câmara Rio-Grandense do Livro, né, o CODIC dentro da FAMURS, que tem um setor ligado à cultura, que pode fazer uma interface com secretários de Educação e Cultura de todo o interior para fazer com que haja uma consciência maior da importância de que esses eventos, onde não se investe pouco nesses eventos, né, se gasta muito, então que eles tenham, que nós qualifiquemos o uso desses investimentos todos, né? Acho que até tem que se falar mais, né? Todas as estruturas envolvidas nisso, né? Começando pela educação. Mas, Marco, antes de te passar a palavra, eu vou fazer uma interrupçãozinha aqui básica, que é uma coisa técnica de TV, que a gente vai para o intervalo agora, a gente retoma esse assunto em seguidinha. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Hoje estamos discutindo o hábito da leitura, ou melhor, como resgatar o hábito da leitura, como implementar a leitura entre os jovens, entre os adultos, enfim, como fazer com que o livro volte a ter verdadeira importância na vida das pessoas e na vida da nação. A gente conversava aqui agora há pouco que temos, de fato, feiras do livro, muitos eventos, não faltam oportunidades para as pessoas terem acesso aos livros. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que se dá é que essas oportunidades, as iniciativas, os eventos, feiras, seja lá qual é o nome que se dê, acontecem de forma um tanto compartimentada, né? E que, na verdade, elas não chegam a gerar um mecanismo que induza a leitura de uma forma mais global na sociedade como um todo, né? Como é que a gente poderia fazer com que isso se tornasse uma coisa mais capilarizada, mesmo que se falasse e não ficasse a feira da cidade tal, reuniu X pessoas, a feira tal, mas a tal cidade não sabe que em tal cidade teve tal feira e ninguém foi lá. E aquilo não gerou um efeito mais perene. Como é que isso pode se transformar em algo mais concreto, mais amplo? Eu queria até voltar um pouco no que o Alexandre falou sobre o Adote um Escritor. Eu lembro que o ano passado, foi ano passado que a gente tivemos uma discussão que parou, né? Acabou o Adote. Tá? E eu estive, na época, com várias discussões, várias vezes, com o Adriano, que era o nosso secretário. Tá? E, enfim, cortou a verba, vocês sabem toda a história e caramba. Inclusive saiu uma matéria agora no Publish News completamente fora da casinha. Tá? Nada daquilo aconteceu nem batia. Tá? É bom que se diga. Tá? E eu lembro, e ele tinha razão num aspecto, tá? Apesar de que o Adote um Escritor, tá? Ser um dos eventos, enfim, uma das coisas melhores que se construiu no Estado, tá? Para fomentar a literatura e o hábito da leitura, tá? Não existe melhor. Tá? Eu, na Câmara, como presidente, recebi vários estados, várias cidades que vinham aqui para saber qual é a fórmula, tá? Então, funcionava. Tá? Mas aí o argumento que o secretário me deu, e eu não pude, de repente, também, enfim, fiquei meio de saia justa, porque era uma verdade, contra a verdade a gente não tem, como fato. Tá? Ele disse, Marco, quantos anos nós estamos fazendo Adote? 15 anos e tal, caramba. Tá? As bibliotecas estão lotadas de livros. Tá? Porque o Adote colocou esses livros, levou esses livros nas escolas. Tá? Só que é o seguinte, ninguém está lendo. O livro está lá na escola. Nós levamos os autores nas escolas. Tá? Nós trabalhamos o ano todo a Câmara do Livro em cima desse projeto. Aí chega na escola, morre o projeto. Apenas ocupa espaço na prateleira. Só ocupa espaço. Então está faltando esse trabalho. Tá? Então quando ele me falou isso, eu digo, não, realmente, porque os índices de analfabetismo está aumentando, ninguém está lendo, todos os nossos índices. Né? A escolaridade está caindo. A escolaridade está caindo, o nosso Estado está uma coisa em cima disso aí. Tá? Então, quanto a isso, não consegui falar. Não tinha o que dizer, tá entendendo? Só tinha que concordar com ele nesse aspecto. O erro dele foi ter uma visão de que o erro estava no Adote, e não na ponta na qual ele era o responsável, o Estado é o responsável.
tá? Que o colégio é o responsável, que as professoras são responsáveis. E onde é que está, então, onde é que está o problema na questão da política pública de estímulo à leitura? As bibliotecas das escolas públicas, municipais ou estaduais, recebem lá livros que são encaminhados pelo governo ou por outro tipo de campanha, mas é aquilo, eles estão ali na prateleira. Agora, o impulso para ir até aquela prateleira e retirar aquele livro e consumi-lo no sentido de absorvê-lo, né? Onde é que está faltando essa energia para que o aluno tenha a sua iniciativa de buscar? A grande maioria das escolas privadas, eles têm uma espécie assim de a hora do conto. Toda semana tem um momento que eles param, a escola para e vai todo mundo para a biblioteca, ou pega o livro na biblioteca e vai para a sua sala de aula. Monteiro Lobato é um exemplo disso, né? E aquela hora, aquele momento é para ler. Todo mundo lê. E, que livro tu está lendo? Estou lendo. Esse livro é muito legal. Tu tem que... Cria um hábito e que isso hoje eles querem. Eles esperam por esse momento ao longo da semana. E os professores leem também. Não é só o aluno que está lendo. Então tem quer dizer, só um canetaço tem obrigação. Olha, gente, agora, uma vez por semana, todas as escolas do município, do estado, vão parar, vão lá pegar e vão ler. Não vai ter atividade em cima do livro, mais ou menos teatrinho, o que fez o Reuter ali. Não sei o que. Exatamente. Isso. Estabeleceu uma rotina. Uma rotina, e de certa forma, que hoje todo mundo é meio assim, ideologicamente errado, que é politicamente incorreto, uma obrigação de ler. Essa obrigação de ler tem que existir, de alguma forma. E ser cobrada. Tem que ser cobrada, porque, né, então desenvolvimento, precisa de disciplina. Mas é claro que tem que ter isso. Mas, obviamente, isso tem que ser de uma forma sadia. Claro, estimulante. Um bom professor. Um bom professor que saiba estimular. Não aquele que dá aquela ordem. Lê esse livro. Tinha uma professora de português hoje os caras pegam um livro na sala de aula e perguntam assim, qual é a senha do Wi-Fi, professora? Para mim ler esse livro. Tu está entendendo? E ela disse, então deixa o livro de lado, pega no teu celular. É assim que está funcionando as coisas. E onde é que está o problema? É que bate numa burocracia do poder público. Não, mas nós temos que ter tantas horas, aula de não sei... E não tem espaço. Não tem espaço para uma atividade que é essencial. O Geraldo fala, né, que estudar é bom, né? Estudar é muito bom, mas mais importante que estudar é ler. Porque muitas vezes a leitura de um livro amarra temas da geografia com história, com matemática, né, que aí cria, né, de fato, um conhecimento orgânico, né, dentro da cabeça das pessoas. Forma um cidadão, né? Forma um cara com a gente. O Mário Quintana disse uma vez que ler é um artigo de primeira necessidade. Mas é. Investimento também. Né? Eu queria retomar uma questão aqui, que é essa questão da realidade das escolas públicas, né? E nós temos duas realidades, né, gente? Que é a escola pública estadual e a municipal. Eu, assim, acompanhei bastante, porque eu era da diretoria da AGES, né, até o ano passado, e eu acompanhei bastante essa questão do ADOT. Né? Fui na Câmara de Vereadores, a gente foi com grupos lá para debater as questões da retomada do ADOT. A impressão que eu tive, assim, é que o secretário não conhece a realidade das escolas. Eu acredito que ele não frequente as escolas em que ele é o gestor, tá? No estado, a maioria das escolas estaduais não tem biblioteca estruturada. Não tem um bibliotecário, normalmente é um professor que toma conta daquele espaço, e normalmente é um professor que não serve mais para nenhum outro espaço na escola, então ele é deslocado para a biblioteca. No município de Porto Alegre não foi assim, e muito por conta dos projetos e do ADOT, que mudou essa realidade nas escolas públicas de Porto Alegre, nas escolas municipais. Tá? Então, eu vejo, eu e o Alexandre, eu acho que desse grupo aqui, é os que mais frequentam a escola, porque a gente vai lá como divulgador de literatura e como escritor. Então, eu vejo as escolas de Porto Alegre muito férteis nessa questão da leitura, sabe? Eu acho que esses índices aí do secretário não são reais, não condizem com a realidade, tá? Ele não está lá com o pé na realidade das escolas.
E, nossa, eu conheço escolas que fazem trabalhos incríveis Sim, a claro partir que da tem, biblioteca. claro que tem. Tá? Outra coisa, eu acho que 15 anos, quando a gente fala em educação e em cultura, não é nada. Tá? Quando a gente vai falar de mudanças muito fortes assim na cultura, isso leva muito tempo. Agora, tu imagina, a gente agora começou a levantar coisas aqui que normalmente nem se fala, que é a questão da qualidade de literatura. E aí tu fizeste uma pergunta assim, mas o que define essa qualidade? O que define que um livro tem qualidade, que uma literatura é de qualidade, né? Então, nesse sentido, assim, nós precisamos pensar também na crítica, né? Que é uma coisa que está meio apagada no nosso país, ninguém mais faz crítica literária, mas existem sim mecanismos para isso. Até que ponto um escritor escreveu um texto e mandou para a crítica? O que a crítica disse desse texto? Bom, nós temos vários prêmios, vários canais, assim, eu poderia citar agora assim de cabeça 10 instâncias que podem definir assim, isso aqui é uma coisa legal. É pessoas que pensam essa questão da qualidade em literatura. E nós temos gente que pensa isso ainda no país. Na universidade, nós temos esses meios e eles dizem, não, esse texto aqui é legal. Então, nós temos que ter esse critério também. O que é bom? Mas essa crítica tem que chegar ao grande público também. Mas é que daí que tá. Esses livros, sabe onde é que estão esses balizarem, livros que ganharam esses prêmios? Todos nas prateleiras das editoras, porque não tem onde vender. A livraria não quer saber desse livro. A livraria quer vender aquilo que é rápido, porque ela está trabalhando com um público que não tem crítica, não tem senso crítico de literatura. Então, aí é que tá. Eu acho que nós precisamos investir nisso. Na formação de leitores, para isso nós precisamos ter mediadores, bons mediadores, bons professores. Tá? Então, temos que investir nisso, política pública para trabalhar com isso. Como formar gente que realmente pense a literatura, pense a leitura como um mecanismo de transformação social. Olha que interessante. Em São Paulo, agora, O Mundo Esquisito acabou de, junto com outros livros da editora Pulo do Gato, foi feita uma compra que era de um projeto Leitura nas Férias, que cada aluno da rede pública municipal está levando um livro para ler durante as férias, para no retorno das férias trabalhar então com os professores e, né? Então, o poder público investindo na leitura e no leitor, né? Quer dizer, uma coisa que é claro, hoje no momento de crise os municípios estão com dificuldades, estão com uma série de, mas tem que dar um jeitinho de ter uma verba para isso, porque a leitura que vai alavancar tudo. Que país a gente quer? A gente quer um país em que as pessoas pensem. Elas vão melhorar o país se elas pensarem, se elas conseguirem se comunicar, se elas conseguirem mudar a sua realidade. E para isso passa pela leitura. Agora, que país a gente quer? Que país os governantes querem? Esse índice, né? Eu acho que a pergunta é o seguinte, a pergunta para os pais, que filho você quer? Mas o pai também não é leitor. Tá entendendo? Ele também não isso vive que eu estou essa dizendo, cultura. passa muito por aí. Então, por isso que também é uma política pública. Que poder eu tenho que quer isso, que quer essa transformação social. Claro, claro. Como eu disse, tem muitas pontas, tá entendendo? Eu vim aqui para saber se vocês têm uma solução para a coisa. É verdade. Não, mas aí a questão é, tipo assim, ó, que pais se querem, né? Eu que tenho filhos já grandes, né? Uma de 24 e um de 19, né? Então, claro, agora se tem mais tempo, mas enquanto os filhos são pequenos, tu trabalha o dia inteiro, né? Busca, leva, tarará. Então o tempo de leitura é menor, tá? Só que aí, ao mesmo tempo, tu tem reunião na escola, busca aqui, vê como é que é. Tu não acompanha, mas, Miriam, o certo? incentivo pode vir de várias formas. Só que aí a maioria das mães, às vezes eu acompanho, tipo assim, as mães aquelas que trabalham, aí resolvem um sonho de ter filho, né? Aí a criança completa os 4, 5 meses, vai para a creche, né? E eu faço a pergunta, como tu te sente em levar teu filho para a creche? E ela disse, péssima. Eu digo, já repensou em algumas coisas? Né? Porque a mãe trabalha o dia inteiro, bota a criança na creche, volta e não tem tempo para nada. O sonho dela era o filho, o maior bem que ela tem é o filho, mas ela terceiriza aquilo. E ela coloca na escola ou na creche a obrigação de educar, de criar... Mas aí que tá, não, mas aí também passa, Miriam, vou ter que discordar com ti. Também, eu sei que existe uma dificuldade logística, enfim, humana nessa coisa toda. Mas eu tenho que discordar contigo, porque aí entra a prioridade. Sim. Entra a prioridade, Com entendeu? certeza. A minha filha tem criança, minha neta está com 2 aninhos, tá? Vai para a escolinha,
tá? E lê feito uma louca. E a minha filha chega em casa e lê com ela. Mas e eu não é estou te rápido, falando que é uma vez por semana, é todos os dias. ótimo. E a minha filha trabalha Claro. fora, blá, 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 blá. Então é uma questão de prioridade. Sim. Tá entendendo? Com de certeza. interesse, de várias Claro. outras coisas. E Então, tem não é e o prioridade. E outro detalhe, desculpa, Claro, eu não uma coisa que a gente tem que colocar dentro disso tudo também é que a concorrência com o livro hoje é enorme. Né? Hoje nós estamos lutando para ter tempo de fazer as coisas, né? de ter prazer, nos divertir também. Né? E a concorrência é enorme, quer dizer, o hábito da leitura, muita gente, de uns anos para cá, perdeu a leitura porque o celular, em vez de ir para a cama com o livro, vai com o celular. Aí tu faz isso uma vez, duas, três, aquilo é uma delícia. E o pessoal fica ali. Eu tenho vários amigos meus que dizem, cara, eu não consigo mais ler, cara, agora eu tô com essa porcaria na mão e não consigo largar. E eu digo, pô, realmente é muito bom, cara. Só que é o seguinte, tu tem que te obrigar. Não, e aí lidar com os filhos, porque tenho certeza que todas as famílias que prezam a leitura enfrentam esse problema. De Claro que larga sim. esse celular, não, vou tirar o teu celular, agora tu vai pegar o Claro livro. que sim. Mas aí tem que fazer isso de maneira que a criança não se sinta reprimida, vai tirar um Exatamente. prazer da mão dela, tu vai ter que Botar um oferecer uma coisa castigo. igualmente coisa então. Exatamente. É, tem que fazer não é com que castigo. Não pareça Leitura não é castigo. Agora, tem que encontrar esse caminho de fazer. Exatamente. Porque o pior é não fazer nada. E aí, e contra tudo isso a gente luta. E fora, a vida está muito tribulada e tal, caramba, entendeu? Mas às vezes, o que acontece muito? Vocês já devem ter visto isso, eu já vi, entendeu? A criança está incomodando, dá o celular para ela e vai fazer uma coisa. Básico. E o Tu tá castigo é ler o entendendo? livro. Muito Sim, mais. É uma passada da direção E as do livro. pessoas Agora estão tu vai ter que pensando sair desse nisso, celular para ler o porque livro. as pessoas querem soluções imediatas para as coisas. Antigamente Não ligava a estão pensando TV, além. tinha a Xuxa, né? E botava eles para assistir a Xuxa. Mas eu quero tocar agora num ponto, puxar a respeito do futuro do livro, né? No sentido digital, né? Em que prazos isso vai acontecer? A gente está caminhando para isso. Já existem plataformas de leitura, como o Elefante Letrado, que oferece para as escolas uma gama imensa de livros com uma curadoria, né, que foi feita, livros de qualidade, né, pretensamente de qualidade, para diversas faixas etárias, com todo um software ali que permite ao professor acompanhar e avaliar o índice de leitura, a qualidade da leitura, né? Quase que de monitorar para saber como esse aluno, essa aluna, as competências que ela está desenvolvendo a partir daí. E nós não estamos falando num livro físico, nós estamos falando num suporte digital aí. E que o aluno vai acessar na escola, vai acessar no ônibus, vai acessar em casa, tudo isso, né? E que coloca de novo o livro e como tarefa né? Eles têm que ler X horas por dia ou por semana, né? Seria muito bacana, talvez com uma pauta, trazer a Sônia Tim para conversar sobre esse projeto que é muito... como é que eu posso dizer? Arrojado. Mas a gente pode considerar, a gente pode vaticinar aqui, para as novas gerações, para a atual, essa gurizada de hoje, para as que virão, o livro físico, o papel, vai ser coisa do passado, elas só vão ter interação com a literatura eletronicamente? Eles vão conviver ainda por muito tempo, porque tem um prazer na materialidade do livro. Mas esse prazer ainda é nosso, da nossa geração. Não, Mas eles... Será que ainda perpassa? ainda tem É uma questão de DNA aí, eu acho. Também, sabe? Bom, aí claro, tem a Porque é questão do muito tempo. estímulo, tem que estar no ambiente de casa, claro, aí remete àquela questão do estímulo da família e da escola também, claro, né? Você sabe que eu não tenho assim, uma preocupação muito grande com isso, no sentido de que a literatura não vai deixar de existir, porque contar histórias é algo que vai continuar. Nós vamos ter que contar, nós vamos ter que criar história, nós vamos ter que fabular. Isso, agora, em que suporte nós vamos vender isso? Porque quem quer viver disso precisa receber por isso. É também, além de um prazer, um trabalho, né? E trabalho árduo. Né? O escritor é um pesquisador, ele precisa... ele vai escrever sobre qualquer coisa, ele tem que parar tudo e vou escrever, vou criar um personagem médico. Peraí, como é que esse médico age
né? Então, para tudo e vai pesquisar uma linguagem médica, uma linguagem de... Quer dizer, antes de tudo, o escritor é um pesquisador de todas as áreas, né? Como que ele vai sobreviver disso? É isso que nós vamos ter que pensar. Quando chegar esse momento, nós vamos ter que ver como que tu vai vender esse objeto. Eu me lembro que o Alexandre falou sobre, por exemplo, com o CD. Tá? Antigamente se viviam, né? Os artistas viviam da venda de vinil, depois da venda de CD. Hoje, se tu não fizer show, não adianta fazer vinil nem CD. Tá entendendo? Aí o que os escritores vão fazer? Vão dar show aonde? Você está entendendo? Como que vai ganhar dinheiro com isso? Exatamente. Como vai Nós vamos ter que criar, porque quando a gente fala da questão digital, nós temos essa facilidade de pirataria. Por exemplo, vamos pensar, a gente estava falando do CD. Mas tu vai no olha o que aconteceu com os filmes. Spotify, olha a pirataria que se criou. Essa pirataria quebrou, né, o mercado do CD, do filme. O livro físico, ele tem uma dificuldade muito grande de circulação porque ele é físico. Tem uma editora lá de São Paulo, lá de Manaus, aqui do Rio Grande do Sul, para fazer esse produto circular, tem um custo imenso, logístico, uma logística, é exigida uma logística muito grande. O livro virtual, não, né? E ele atravessa fronteiras, né? Ele não esgota, tu faz uma tiragem, né? X, 2.000 livros, 5.000 livros, essa tiragem esgota. O livro digital não esgota. E aí, essa questão de tu tornar acessível o livro para um leitor, né? Tu também consegue ter valores que se tornam convidativos para quem vai ler. Eu acho que ainda não se adquiriu de uma forma assim mais, com uma naturalidade maior, a leitura nesses suportes, né? Mas eu acho que com um bom trabalho existe a possibilidade de vender numa escala maior do que se vende hoje o livro físico e aí ter um compensativo, né? Agora a gente está numa transição. Claro, né? eu também veja bem, né? Os Estados Unidos e a Europa estão bem na frente da gente nesse aspecto, né, do e-book e tal, caramba. Mas tem uma questão de ética também, né? Tudo bem, exatamente, entendeu? Existe uma proteção de mercado que é muito interessante. O brasileiro é muito criativo em burlar é terrível, coisas. entendeu? E lá houve, todo mundo sabe, houve o boom aí, esse do e-book e tal, caramba, né? As livrarias e tal caíram muito, depois começaram a se mexer, respiraram, tá? E hoje o e-book é responsável por uma fatia muito pequena do mercado de leitores. Né? O livro físico ainda é o cara nesses lugares. E na Europa, por que as livrarias aqui, são incríveis. Exatamente. Por que aqui vai ser diferente? Sim. Agora, eu queria colocar uma coisa, a gente tem mecanismos que melhorem o acesso do público ao livro, seja ele o formato que tiver. Agora, a gente precisa de autores. A gente precisa de produção de literatura. E o acesso do autor, não os que já estão devidamente, né, estabelecidos, consagrados, ou pelo menos a caminho disso, mas aqueles que estão tentando se estabelecer, que trazem propostas muito boas de informação, enfim, estão trazendo boas histórias para contar. Eles têm que entrar nessa máquina. Claro. E como é que essa máquina está recebendo hoje os novos autores, ou mesmo os autores que já estão aí, mas que continuam tentando ficar à tona para poder sobreviver? Me permite, claro. Eu não quero tomar conta do debate, por favor, né? Mas é que isso aí me instiga, esse esquema, porque eu lido com escritores e tal, eu tenho minha editora e tal. O que eu percebi nos últimos anos no mercado? Nunca esteve tão fácil de se fazer um livro. É óbvio que está acessível para todos. Né? Fazer o livro, comercializar, colocar, é o outro papo. Agora, fazer o livro está muito fácil. Tá? Junto com isso, tá? Com essa facilidade, essa possibilidade, que antes era uma coisa maluca de escrever, como é que eu vou publicar? Essa possibilidade, tá? Chegamos aonde? Tá? Todo mundo escreve alguma coisa, tá? O que é muito bom. Tá? Mas, de certa forma, isso também empobreceu e desqualificou muito o mercado. Tá? Desqualificou muito a literatura como um todo. Tá? Por quê? Porque aí no meio, tá, desta possibilidade, tá, houve também a possibilidade de mercado e de ganho de dinheiro, tá? De pseudo-editoras, pseudográficas e editoras e tal. Aí a figura do editor está se apagando. Você está entendendo? Porque o editor esse trabalho do editor, tá?
é que vai medir a qualidade do que está chegando no mercado. É por aí que começa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente tem que aprofundar. Então, eu vou te pedir licença para te interromper, só para a gente fazer aquele intervalo Só interrompe a mim. Tu tá com alguma coisa? Não só não tem, eu como tô falando demais. Mas tu vai ser o primeiro a falar no próximo bloco. Tá? Eu tô falando demais. Tá. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, falando sobre como resgatar o hábito da leitura, como fomentar a leitura, o mercado das livrarias, o mercado editorial. A gente conversava no último bloco sobre essa constatação de que hoje realmente é fácil fazer um livro, escrever um livro, imprimir um livro, produzir um livro. Outra coisa é colocá-lo no mercado, disponibilizá-lo, divulgá-lo, fazer com que ele chegue às pessoas e se transforme num produto de consumo que dê sustento ao escritor e que tenha alguma representatividade como produto mesmo, em termos de qualidade, de penetração. O Marco estava dizendo que isso tem um outro lado da moeda, né, que pode ter mudado essa realidade. Qual é a interpretação que a gente dá sobre isso? É como eu disse, eu acho que o papel do editor, tá, se perdeu no meio desse... De repente, essa oportunidade que a tecnologia deu de se fazer livros, né, de possibilitar as pessoas escrever o livro, né, em vez de fortalecer o mercado, né, e fazer com que, de repente, que todo mundo sabe aqui, que ter um livro é uma outra etapa do pensamento de escrever. Né? Nem sempre tudo que se escreve é publicado, e nem deve ser assim. Tá? Deve existir, né, uma outra de correções e encaminhamentos e tal, caramba, para fazer daquele texto um livro. Né? Um livro não se compõe só do texto. Né? Então, devido a essas possibilidades, da facilidade da tecnologia, muita gente passou a escrever, o que é muito bom. Né? Só que aí também se perdeu o trabalho do editor. E como eu tinha dito, o editor é que vai medir a qualidade no mercado. Se tem um mercado bom, quando se tem editores bons. Né? E hoje as pessoas acham que escrever e largar sem uma visão editorial, em cima do conteúdo do que ele escreveu, a coisa vai acontecer. E não é assim que funciona. Só para te complementar, tu tem o editor, né, que é uma espécie de curador, que faz uma curadoria, chega lá o Alexandre Brito com 150 poemas. Ele vai sentar, vai pegar, vai ler, ou vai chamar um especialista. Vai, olha, Alexandre, desses teus 150 poemas aqui, tem 80 que estão maravilhosos. O teu livro é isso aqui. Ah, não, mas eu quero botar... Porque... Não. É isso. Agora, tem o editor e tem os editoradores. Que chega lá a pessoa com 150 poemas, que maravilhosos, que lindo, tu não tem mais poemas. Eu tenho mais um. Vamos publicar um livro com 250 páginas e... Custa e tanto. publica. Assim. E aí, na verdade, então, isso aí, cara, desqualificou quanto o mais mercado. melhor for o livro, e está pouco interessado com a qualidade e com o autor que tem textos de qualidade ali. E o que é terrível, porque quando tu tem um autor que, digamos assim, tem talento, e tu apresenta esse texto com aqueles textos desnecessários, ele vai ser visto pelos textos ruins, não pelos textos bons que estão no livro, né? Vai ser lembrado pela má qualidade, claro, né? Pelo pior e não pelo melhor dele. Então, o papel do editor é esse também, de fazer o recorte e de posicionar esse autor no mercado. É isso, né? Que se perdeu. Pois eu queria lembrar até do exemplo de uma amiga minha que outro dia me perguntou, olha, eu tenho uma história que eu já criei há tanto tempo e eu queria transformar em livro. Eles conversavam sobre como chegar numa editora e tal. Olha, tu vai numa editora, tá aqui ótimo, tá, e como é que é isso? Eu posso bancar a produção e tal. Daí eu disse para ela, tá, mas ok, mas não te esquece que esse teu texto, ele vai passar para o crivo de um editor que vai analisar questões muito específicas de construção de texto, né, enfim, né, para dar uma forma final. Eventualmente vai mudar alguma coisa na forma original como tu escreveste, né, por uma questão puramente de organizar o trabalho, né, deixá-lo mais adequado ao que é o padrão do mercado no sentido de que, enfim, coisas técnicas da composição de um texto para ele ser publicado. Não, então não quero. Ninguém vai mexer no meu texto. Não, como vai mexer na
nas minhas Ego, palavras, né? vou fazer aquilo que Ego. veio de dentro de mim. Não, então, e ela desistiu. Desistiu. Sim. É que nós É temos... questão de isso ego, que né? eu Tem digo. muitos autores que questão de ego. Claro que sim. Meu livro é muito bom. Quem não vende é o problema da editora, da livraria. Eu não que posso sabe de vender. citar aqui e recomendar a todos que vejam um filme, não sei se vocês viram, que é o Gênio dos... o Mestre dos Gênios. Tá? Que é sobre o editor do Tom Wolfe, do Hemingway e tal. E esse filme mostra justamente esse trabalho do editor, como é que a coisa toda funciona. Quando as pessoas, antes de publicarem um livro, assistirem esse filme, vão ter uma outra ideia do que é ter, o que é um livro e o que é ter um livro. Mas a gente tem uma ideia muito comum, né? É um dito popular, né, que diz assim, que para a gente se realizar como pessoa humana, a gente precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Né? Então, essa questão aí do livro, ela está nesse imaginário, né, como algo assim que é um status, né, eu preciso escrever uma conquista da pessoa. Né? Bom, e aí vocês falando aqui, eu pensando que realmente assim isso vai refletir em toda uma cadeia, né? Porque aí, olha só, como aqui no nosso estado, como eu falei, a gente é o estado que mais faz evento literário, né? Tipo, tem um evento, não importa, agora não falando da questão da qualidade do livro, mas há um evento e que precisa de um escritor. E se a gente for pensar assim, ó, na quantidade, nesse volume todo, acaba que os escritores não dão conta, né? A gente tem que trazer autor de fora, E aí entra também que daqui a pouco todo esse povo, mesmo lançando um livro que não vai passar pelo trabalho de um editor, que foi impresso, às vezes por conta própria, o professor lá, ou aquele curador do evento não tem um critério muito, né, muito elaborado, consistente, esse escritor vai ter mercado. Tudo Olha, bem. o grande problema da falta de um editor também. Claro, Mas é que daí claro, nós pensando agora numa questão, bom, mas se a literatura é algo transformador, a literatura é algo que vai fazer com que a pessoa pense, para aí, eu estou dando algo que tem uma qualidade duvidosa. E aí a gente pode aplicar aquela regra básica de mercado? Não, a qualidade é que vai definir a permanência daquilo no mercado ou não. Quer dizer, mas tem a questão também de que é preciso ter critério no público consumidor. E se a gente está tratando aqui de uma população que lê menos e que lê com poucos critérios, quer dizer, a qualidade desse livro que vai chegar ali, na verdade, não vai ter quem defina. E nós na temos verdade, índices o rumo daquilo ali. altos, nós temos índices altos de compra de livro. Mas que livro é? Realmente, assim, livros literários de escritores brasileiros, a parcela é baixíssima. Onde é que hoje circula o livro de literatura infantil e juvenil? Esses das editoras brasileiras? Na escola. Principalmente nas escolas particulares. Se a gente tirar as adoções de livros que as escolas particulares fazem, algumas públicas, principalmente fora de Porto Alegre, como nós temos vários projetos municipais aqui, acaba que a escola municipal e estadual acaba não adotando o livro, mas fora daqui, Morro Reuter, que a gente estava falando, Morro Reuter, nas escolas, os alunos compram livros nas escolas públicas. Aqui nessa região, aqui fora, de Novo, de Canoas para lá, tá, para fora de Porto Alegre, muitas escolas públicas fazem projetos muito parecidos com as escolas particulares de Porto Alegre. Então, se a gente tirar essa compra, acabou para a literatura infantil e juvenil do Brasil. Aquela produzida por editoras. Mas por que isso? Por que isso? Entendeu? Não temos Porque livrarias. não tem livrarias competentes para vender isso, entendeu? A maioria das livrarias, aí o pessoal tem se queixado no mercado, tá? Fechou a Cultura, fechou a Saraiva, está fechando as livrarias de bairro e tal. Eu como editora lá, essa semana eu recebi já mais de 2 livrarias que fecharam em São Paulo, e isso é todo mês. Todo mês, é uma coisa maluca, viu, gente? Maluca. As livrarias viraram bazar. Mas por quê? Entendeu? Aí o pessoal, principalmente das livrarias pequenas, e aqui vai um puxão de orelha neles, entendeu? São meus representantes, mas eu me sinto autorizado a fazer isso, tá? Que você pega um livro, tá? Eu tenho vários livros lá considerados de qualidade, tal, de autores bons, Tabajara Ruas, enfim, né? E esse pessoal não tem vitrine. Entendeu? Então eles preferem, se a Saraiva coloca, tá, um livro da Miriam lá, que ela escreveu sobre as paixões da vida dela, tá, na livraria, aquilo está vendendo, e de repente nem vende, mas a Saraiva vai lá e bota uma pilha assim, e mais a cara da Miriam ali, enfim, essas coisas todas. Técnicas de venda. Técnicas de venda que ganha tudo bem, sem problema. Também, né? Exatamente, mas aí o que acontece? Aí tu vai na livraria de bairro, é o mesmo livro que está ali, porque os caras acham que tem que... Porque os caras vão competir com a Saraiva.
Pagaram. Aí os caras reclamam que a Saraiva vende mais, mas não compete com a Saraiva, cara. Aí eu chego lá com um livro meu, tá? Do Antônio ou do Alexandre, tá? Que é um puta de um livro, sabe? E digo, cara, olha aqui que baita lançamento, TDS Gaúcho, os caras de qualidade, caramba. O livro vai para a prateleira de baixo, entendeu? Aí a Saraiva não botou meu livro e ele também não. Tá entendendo? E ele passou o tempo todo querendo competir com a Saraiva, ou achar que vai atrás do marketing da Saraiva, não criou a sua identidade, a identidade da sua livraria, não fez clientes em cima disso, atrás do embalo da Saraiva e da cultura, entendeu? E hoje estão se queixando que estão fechando as portas. Tá entendendo? Aí tu chega, por exemplo, infantil e juvenil. Eu também, eu tenho um selo infantil e juvenil na editora. Tá? Se não é as escolas, eu não faço mais infantil e juvenil. Eu não tenho onde colocar isso. Está entendendo? Porque o pessoal não tem espaço. Ou então, quando eles criam espaço, eles não têm gente adequada ou preparada para falar sobre o livro e o que é este livro. Né? Então, tudo passa por aí. Tá? Nós temos que admitir que nós temos uma incompetência enorme. Tá? Criamos uma incompetência enorme no mercado nesses últimos 10 anos, digamos. Tá? E nós estamos hoje colhendo os frutos disso, de incompetência. Então eu vejo assim, ó, nós temos grandes escritores, tá, no Rio Grande do Sul. Vamos falar de Rio Grande do Sul. Grandes escritores aqui. Nós temos grandes pedreiros aqui de construção. Tá? Só que é o seguinte, os caras não têm um engenheiro é incompetente, o cara da decoração é incompetente, tu tá entendendo? O prédio caiu. Tu está entendendo? Porque a outra parte, que era fundamental, tá, não se profissionalizou. Agora deixa eu fazer aqui uma alegoria, aquela história do peixinho, que vem o peixe maior e come, vem o peixe maior e come, tal. Remetendo para a questão do preço do livro, ou seja, a possibilidade de consumo. Tá? Aí a livraria pequena tem que fazer um preço adequado, de acordo com a realidade dela, não pode oferecer um desconto que uma Saraiva, uma Cultura oferece, porque tem uma outra estrutura. Aí chegou a Amazon, né, aquela multinacional americana, que também acabou, por uma capacidade econômica muito maior, engolindo as Saraivas e as Culturas, ou seja, é um círculo vicioso. Tem esse projeto que foi apresentado no governo passado, que está tramitando lá no Congresso, que é a questão que estabelece um valor, né? Se não me engano, essa proposta veio da Câmara Brasileira do Livro, isso. Foi encampado, está tramitando lá no Congresso, eu não sei em que nível está isso, mas que estabelece, o ponto principal seria que o livro tem que ser vendido pelo menos por um ano com o preço estipulado pela editora. Isso é uma alternativa para manter o preço dentro... Que a gente tem o que? A média do livro hoje no Brasil que é 30, 40 reais, mais ou menos. Por aí. Né? Mas a questão do desconto cria essa briga que acaba o peixinho pequeno sendo devorado direto. Né? Claro. E quem sofre, em última análise, é o leitor. Né? Esse projeto ele tem condições de ser colocado em prática? Isso vai virar realidade ou vai dormir em alguma gaveta em Brasília para todos? Eu acho que tem que, entendeu? Tem que ser colocado em prática e urgente. Eu acho que se não é um grande projeto, se não é o ideal, tá? Hoje ele é necessário para salvar o mercado do livro. Hoje ele é necessário. Tá? Porque funciona dessa forma. Na França já funciona assim há muitos anos. Tá? Justamente para defender, entendeu? Para proteger editores, escritores, livrarias e tal. Tá? Porque, veja bem, tá? A Amazon, tá? E eu coloco também Saraiva e Cultura e tal, e caramba, sabe? Cara, eles não vendem, eles não querem vender livros. Tu tá entendendo? A Amazon não quer vender livro. A Amazon quer vender geladeira, cara, que dá muito mais lucro. Entendeu? Então eles pegam o teu livro, pegam o livro do Antônio, tá? que o editor conseguiu colocar na rua, tá? Com um custo, digamos, de 7 pila e está vendendo a 18, tá? Eles vão vender por R$2, porque eles querem que o cara entre ali, mas não para comprar o livro, eles querem que o cara compre a geladeira. Tu tá entendendo? E até porque eles não bancar esse exato, até porque eles não ganham dinheiro com aquilo, o dinheiro deles vem de outro lugar, todo mundo sabe de onde é que vem, porque é que eles ganham, tu entendeu? De forma lícita. Estou aqui fazendo, né, nada a ver. E a Cultura e a Saraiva, tá? Agora eu não posso dizer com certeza, mas uma delas, tá? Quem faliu elas, tá? E publicaram de que foram as editoras. Parece mentira, um arquivo que eu li diz que foram as editoras que não forneceram para eles, não queriam mais fornecer, e uma das culpas é das editoras. Tá? E quem realmente pediu a falência, tá? Foi um fornecedor de, se não me engano, até DVD, uma coisa assim deles. Não foi nenhuma coisa. Entendeu? Porque eles estavam vendendo DVD, estavam vendendo qualquer coisa ali dentro.
Tu tá entendendo como é que funciona? Tá? Quer dizer, então as livrarias de bairro que tinham que se fortalecer, tá? Criar suas identidades, tá? Cara, Há esse movimento. Mas veja bem, livrarias de bairro hoje em Porto Alegre maravilhosas, tá? Mas elas têm que ter uma política de proteção de preço. E detalhe, Claro que sim. não, e detalhe, mas, Claro que E sim. elas têm que detalhe, sustentar claro que também, né? não, e detalhe. Por isso Mas a que é partir daí- importante que tenha e que passe esse projeto, e urgente que passe esse projeto, tá? E, pô, como eu disse, talvez não seja a grande solução hoje. O que a gente tá? observa, Mas gente? hoje é preciso. Que uma livraria de bairro, para ela se dar bem, ela precisa dialogar com a comunidade. Realmente, assim, os seus donos precisam ser leitores. E gostar. E a gente que vai em livraria... Sim, eles têm que seduzir quem gente- entra ali, né? Não basta porque fazer tem o que preço saber, e cobrar. Não. Fazer evento na livraria, trazer o seu público para dentro da livraria, né? Porque o que na verdade a gente vê assim, as livrarias hoje, a maioria das livrarias de Porto Alegre, que a gente vê muito aqui, e no interior também, viraram bazar. Ou cafeteria. O livro ficou num espacinho. É só o nome que é de livraria, Mas, Antônio, porque ela é mais uma papelaria. Antônio, veja bem, tá? Como é que funcionava antes as livrarias? Essas pequenas e tal. Sim. Tá? Então é o seguinte, a Miriam um dia comprou um livro sobre botânica. Tá? Então chegava um livro, tudo bem, era uma cidade pequena e tal, caramba. Tá? Chegava um livro sobre botânica lá, tá? O seu olegário ligava para a Miriam, ou então via a Miriam passando na rua e dizia, Miriam, chegou um outro livro de botânica aqui. Então esse cara era o curador da coisa toda. E ele sabia quem comprava o quê e tal. E hoje, a tecnologia nos possibilita essa proximidade. Por que não usam isso? Sim. Tu está entendendo? De forma, sabe? Com sabedoria, sabe? Isso é criar uma identidade. É tu entrar numa livraria e dizer assim, cara, tu acabou de falar, entendeu? Não existe realmente dentro da mídia hoje uma mídia especializada em literatura e livro. E tu não vai sair comprando livro sem saber se é bom ou não. Tu não compra sapato sem experimentar. Tu está entendendo? Alguém tem que dizer, esse livro é bom, esse livro é ruim. Alguém tem que dizer isso, tá entendendo? Aí tu entra numa livraria, o Alexandre, entra numa livraria e diz, cara, puta, cara, eu queria ler um livro aí, lá seu, sobre, baleia, tá entendendo? Eu gosto de baleia. Eu quero ver para o cara Cara, ordem alfabética. eu acho que baleia deve ter alguma coisa. Tem um cachorro chamado Baleia também num romance antigo. Tu tá entendendo, cara? Não existe essa coisa. Não, cara, eu tenho um livro para ti. Vem aqui. Esse aqui fala isso. É isso que o pessoal precisa. O velho mar. Tu tá entendendo, Ricardo? Mas e não tem. Então, Frozen, é isso que incentiva a leitura. Pede o livro da Frozen. É isso que incentiva a leitura. lembro, que faz com que a coisa ande. Eu cara. lembro do Arnaldo Campos, né? Quando eu entrava na livraria dele, tu entrava com qualquer assunto, ele fazia isso. Fazia uma isso. curadoria. Ele diz, olha, tem esse autor. Tá, mas essa tua pesquisa, qual é o enfoque dela? Bom, não, então não, esquece esse aqui. É isso. Quer dizer, ele te levava e te dizia, fazia um recorte de tudo que, olha, aqui está o que tu está procurando. É isso. E aí deixava, aí tu ficava ali, puxava um, ficava, né, lendo, folheando, tu saía com 2, 3. A gente tem cada vez menos essas pessoas sedutoras que fazem que tu te sinta apoiado dentro daquele ambiente, que te oriente, que realmente faça tu transitar naquilo que tu precisa saber. A gente tem cada vez menos isso. As livrarias sofrendo cada vez, as pequenas, ou as menores, ou as de bairro, cada vez mais sofrendo com as questões de mercado. Quais são as chances de sobrevivência dessas livrarias clássicas, digamos assim? Não estou falando das grandes, dessas que a gente conhece desde criança, diante do mundo que a gente vive hoje. A maioria das pessoas que tem essas livrarias hoje já tem por insistência. Assim como nós escrevemos e editamos por insistência e por amor ao ofício. Tá? Essas pessoas vai ficar quem realmente tem amor por isso e quem modificar a sua maneira de vender e de ver o livro, de como se vender o livro. Obrigatoriamente vai ter que ter isso. E já existe um movimento grande para isso. Como o Antônio falou, Porto Alegre tem livrarias belíssimas e muito profissionais e ainda tem livreiros muito bons que fazem ali esse na Fernando trabalho. Machado tem uma livraria muito simpática, né? Caverna. A Caverna, que Taverna. ela é pequenininha, assim, tem um ambiente mínimo, né? Acolhedor. Mas os guris que trabalham ali são apaixonados pelo que eles estão fazendo. Conhecem a coisa. Então, tu chega ali, claro que ali tem um recorte, né? Muita filosofia, literatura, basicamente, né?
Então, quer dizer, estão surgindo. Estão surgindo. Né? Estão surgindo. Eu citaria tem a banca do livro. Mas é uma do Vitor. resistência a isso. livraria Né? Baleia, Beleza. né? É uma A resistência, Baleia, é uma Uma coisa- resistência. Né, que- Esses vão ficar. Esses vão ficar. Agora, quem insistir em fazer a mesma coisa e querer outro resultado, vai fechar Fazer a suas mesma portas. coisa é um problema. Vai fechar suas O mercado portas. mudou. Tá entendendo? Agora, basta para essas livrarias ter alguém lá dentro que seja um amante da literatura, que seja uma pessoa que realmente se dedique a convencer aquela pessoa que entrou ali. Não, vem cá que eu vou te mandar. Não, só Pois isso. então, Não, onde mais é preciso trabalhar, tirando Só aquelas isso questões não. que a gente já sabe de mercado, mas Tem que o que mais é aproveitar, preciso? aproveitar as redes sociais, esse contato que tu pode ter direto com o teu comprador, com o teu leitor, aproveitar essas chances todas, entendeu? Tem que trazer para dentro da livraria outros eventos, conversa com o autor, tu tá entendendo? Café não sei com quem, tem que fazer coisas acontecer dentro. E capacidade gerencial, né? E, óbvio, não, isso aí... Esse eu acho que é o Até maior porque isso é uma problema. estratégia que tem que ser definida e é uma questão de óbvio que gestão. sim. O que eu basicamente acho que o isso. pessoal da área do livro, né, eles são muito voltados à literatura e na hora de matemática e custos pecam um pouquinho, né? Então, aí, lendo livros, tipo assim, ó, tu tem um investimento, tu tem um retorno do investimento. E aquele teu negócio, claro, tu tem o primeiro ano que é investimento, porque às vezes tu não tem retorno, mas depois ele tem que começar a retornar. E o que eu acho que me preocupa um pouquinho, às vezes o custo do aluguel do espaço físico é muito caro. Olha o exemplo da palavraria. Né? A palavraria, ela não conseguiu. E era uma livraria que o pessoal ia. Tinha uma... Que tinha então, o que está identidade. acontecendo? Tinha Fazia identidade, eventos, todo fazia fazia encontros eventos. com autores. E mesmo assim não Converteu em se cafeteria também. Vamos lá, né? ainda para Porto Alegre. E aí vale um estudo de caso para uma pensar perda. por que não deu certo. Então as pessoas que estão montando novas livrarias começaram a ver o que faltou, o que deu errado, o que faltou, porque era uma livraria muito boa. Né? E o que faltou, então, o que teria que ter feito mais? Né? Porque foi uma pena. Mas eu sei que o valor do aluguel que ele tinha era muito alto. Né? Hoje tu vai compensar. Então, às vezes, o próprio editor reclama, mas o valor que eu tenho que pagar para a livraria é muito. Digo, tá, mas tu já viu qual é o custo de uma livraria? Né? Porque será que o 40% ou 50% mantém uma livraria? Né? Então, tem que avaliar tudo uma questão de custo, porque o pessoal da área jurídica é muito, legal. Tá, mas aí vai ter retorno do investimento, senão a coisa não vai. Trabalhando bem, a coisa anda legal. Mas então tem que ser um pouquinho uma- pé no chão. Trabalhar bem, né? pé no chão, claro. Tem uma sempre. escritora aqui do Brasil, ela não é brasileira, mas ela é brasileira também, tá? Que é a Marina Colasanti. Ela não nasceu no Brasil, mas ela é naturalizada. E a Marina tem um livro muito interessante que se chama Como se Fizesse um Cavalo, que é de uma editora lá de São Paulo, que é a Pulo do Gato. O Alexandre tem livro lá. Nesse livro ela conta duas experiências, assim. Uma que é a experiência dela como leitora, como que ela começou a ser uma leitora, e a segunda parte do livro fala do mercado do livro no Brasil. Muito interessante esse livro. ótimo. Como se Fizesse um Cavalo. Um livro curtinho, maravilhoso de ler, assim. E a Marina fala algo ali que sempre que ficou martelando, assim. Ela diz assim, o mercado é feito de demanda. Se o que está ali sendo vendido, tá, é ruim, não tem uma boa qualidade, é só produto chinês, para criança é só produto chinês que tem nas livrarias, que tem algum conhecimento, que tem um brinquedo junto, né? Então, muito diferente daquilo que a gente acredita que seja uma literatura de qualidade, um livro feito no Brasil, pode até ser impresso fora, mas que tenha passado por essa curadoria, né? Que não seja algo estereotipado. Se o que está ali sendo vendido é ruim, é porque a demanda é ruim, é porque as pessoas estão procurando coisas ruins, elas não têm um senso crítico. Então, o mercado só vai mudar quando a gente tiver realmente leitores críticos. Essas coisas Quando têm que se caminhar investir, juntas. tá entendendo? Essas coisas Porque têm que aí caminhar o juntas. leitor vai chegar lá e vai dizer, não, eu quero o livro do Alexandre Brito. Daí o livreiro vai ter que, se ele quer ganhar dinheiro, ele vai ter que procurar esse livro. Né? Então o mercado é feito de demandas. A gente precisa criar uma demanda boa, onde? Também lá no leitor. Então, para mim, são duas coisas que a gente precisa fazer. Criar um público, trabalhar na formação de leitores, usar o nosso espaço que a gente tem para realmente pensar nisso, como formar leitores, e o outro é curadoria. Melhorar a qualidade do que está sendo oferecido nas escolas, mesmo as escolas, gente, tá? Se a gente for olhar as listas de leitura que as escolas indicam, tem muito professor que lê o livro desde 1980, o mesmo livro, como se não houvesse uma publicação no país. Renovação, né? Não, está sempre lendo o mesmo livro, porque o trabalho já está pronto, ele não precisa criar nada. Ele não precisa ler outra coisa. Né? Vamos olhar as listas de escolas para ver o que tem Mas ali. algumas coisas me animam, por exemplo, a RDC
tá entendendo? Vai ser uma grande janela para a cultura para nós. Com certeza. Tá? Sem E dúvida isso me nenhuma. anima muito. A Poderia aparição até trazer escolas para esse tipo de debate. Sem né? dúvida nenhuma, Eu acho debater que e a gente tem que trazer. Esse é um assunto caro Depois de para escutar. qualquer nação, né? Eu acho que o veículo de comunicação tem, no mínimo, a obrigação de ser, né, uma forma de levar isso, o debate, a informação à sociedade, para que isso realmente passe a fazer mais parte da vida das pessoas. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas eu acho que a gente pôde tratar bem o assunto, né? E resta a gente agora, né, ter a esperança de que esse país cresça, amadureça mais, e nessa questão da literatura que nós tenhamos cada vez mais livros a mancheia, seja na prateleira, seja no mundo virtual, mas que as pessoas realmente consumam literatura, seja ela o nível que for, mas que desenvolvam critérios, né? E com isso todos nós cresçamos. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Muito mesmo, Obrigado. agradeço a sua participação aí, a sua audiência, e convido você para estar aqui novamente segunda-feira, 10h30 da noite, ao vivo na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Até lá e bom fim de semana.